Olá, eu sou Elisa Álvares, sou nutricionista, trabalho como coordenadora técnica no CRN9. O meu papel aqui hoje é conversar um pouquinho com você sobre responsabilidade técnica, importância e legislação. Como será a nossa conversa? Eu vou explicar um pouquinho para você sobre uma legislação nova que foi publicada pelo Conselho Federal de Nutrição em setembro do ano passado, mas passou a ter efeitos a partir de agora, dia 17 de março, a importância de assunção da responsabilidade técnica, como e por que vocês devem solicitar, e para os que já são responsáveis, quais são as atividades mais importantes que devem ser realizadas, qual que é o compromisso que vocês assumem e os cuidados que vocês devem ter. Bom, essa é a Resolução 795 de 2024, ela foi publicada em setembro, entrou em vigor em 17 de março, e é uma resolução que dispõe sobre os procedimentos para anotação de responsabilidade técnica e anotação de responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição para o nutricionista. Aqui nesse QR Code, vocês conseguirão acessar a versão online dessa resolução, que está dentro da plataforma CISNormas, que é uma plataforma de legislações do CFM. É importante vocês fazerem a leitura cuidadosa dessa resolução, mas como é um texto mais denso, né, texto de resolução costuma ser menos palatável, eu vou trazer alguns recortes aqui para que vocês possam entender direitinho as mudanças que essa resolução traz. Essa é a estrutura dela, né? Então, no primeiro capítulo, fala sobre responsabilidade técnica, no segundo, responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição humana. O capítulo terceiro explica como deve ser feita essa solicitação da anotação de responsabilidade. O capítulo 4 explica como que é a análise feita nos conselhos regionais de nutrição. O capítulo 5 explica sobre a expedição dos documentos, a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, e a ARAAN, que é a anotação de responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição. O capítulo 6 é dedicado ao cancelamento e afastamento da responsabilidade, e o capítulo 7 são as disposições gerais, que é algo que é comum a todas as normas, né? Tem os artigos finais ali explicando como que se dará a aplicabilidade dela. Bom, essa resolução já começa logo ali no artigo 1º explicando qual que é o objetivo dela, né? Para que ela serve. A 795 é uma resolução que foi publicada para substituir a anterior, que é a 576 de 2016. De 2016 para agora, 2024, 2025, o mundo mudou, a gente teve um maior uso de tecnologia, até pelo próprio contexto da pandemia da Covid em 2020, né? Os conselhos regionais de nutrição e o Conselho Federal de Nutrição usou mais a tecnologia, a gente tem um momento de liberdade econômica, de desburocratização, então é nesse cenário que foi conduzida a revisão da norma anterior, da 576, para que fosse publicada, né, em 2024, a resolução 795. E essa resolução, ela traz uma mudança conceitual importante em relação à legislação anterior. Se na 576 a gente tinha somente responsabilidade técnica, agora, com a 795, são dois conceitos diferentes. Então, o conselho ele pode anotar responsabilidade técnica e a responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição. Qual que é a diferença? Na prática, para o profissional, não tem diferença nenhuma. Essa é uma diferença mais interna aqui nos procedimentos do conselho. A gente dá essa nomenclatura diferente, porque é chamado responsável técnico aquele que atua em empresas que a atividade fim ou objeto social seja nas áreas de alimentação e nutrição humana. Quais empresas são essas? Uma concessionária de alimentação, um restaurante, uma indústria de alimentos, uma empresa que comercializa cesta de alimentos, empresa de consultoria e assessoria nas áreas de alimentação e nutrição humana, clínicas de nutrição. Então, são empresas que a atividade fim é alimentação e nutrição. Para outras empresas, que a atividade fim não é alimentação e nutrição, mas que elas desenvolvem essa atividade de alguma outra forma, sem ser o principal, o escopo principal, a gente anota a responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição, que é a área de atuação do nutricionista, né? Então, o nutricionista não pode ser responsável por algo que não está relacionado com a formação dele.
E aqui a gente tem hospitais, instituições de longa permanência para idosos, empresas de qualquer ramo que tenham um restaurante para fornecer refeições para os próprios funcionários, a gente chama de autogestão. São empresas que entram aqui. Entram também clínicas multiprofissionais, prefeitura, governo do estado. Então, qualquer local que tenha um nutricionista atuando é considerado que existe essa atividade de alimentação e nutrição. Só que esse tipo de empresa tem uma outra atividade principal e vai ter um responsável técnico por essa atividade principal, que aí não vai ser nutricionista, né? Então, por exemplo, numa empresa que fabrica peças para carro, o responsável técnico dessa atividade não é um nutricionista. O nutricionista é o responsável técnico só do restaurante para funcionários. Por isso que a gente faz essa divisão. Tem uma exceção importante, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Por que para o PNAE a gente anota responsabilidade técnica? Porque existe uma outra legislação federal que estabelece que no PNAE a responsabilidade técnica é exclusiva do nutricionista, né? E aí já não é só uma legislação do CFN, no CFN a gente tem as resoluções 789 e 790 de 2024, mas a gente possui legislação federal sobre isso também. É a Lei 11.947 de 2009, que é também regulamentada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Então, quem atua nessa área conhece muito bem a Resolução 6 de 2020 do FNDE, que explica como que se dará a execução do programa e a atuação do nutricionista, né? Então, essas 4 normas, que a gente tem a 789 e a 790, aqui no CFN são 2, né? Essas 4 normas falam de alimentação escolar, e aí, em função desse embasamento legal, a gente anota responsabilidade técnica. Ficou confuso, gente? Eu acho que vocês devem estar se perguntando assim, não entendi muito bem, qual que é a diferença? Aqui tem um esquema para facilitar para vocês. Então, responsabilidade técnica, a gente vai falar quando a empresa tem atividade fim na área de alimentação e nutrição humana e no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição é em todo o resto, tá? Empresas que não são da área de alimentação, mas que têm um serviço de nutrição, um serviço de alimentação ali. Ok? Então, vamos seguir. Quando o nutricionista assume a responsabilidade, e aí é indiferente se é responsabilidade técnica ou se é responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição, ele está assumindo um compromisso. É um compromisso profissional e legal, né? Então, o nutricionista se compromete ali a entregar o melhor trabalho. Ele tem um compromisso com a qualidade dos serviços que ele está prestando, em desenvolver as atividades com base na formação técnica dele, nessa área de alimentação e nutrição humana, e precisa também pautar a sua atuação nos princípios éticos, né? Então, essas 4 áreas aí estão intimamente relacionadas com a função de responsabilidade, e o nutricionista precisa estar ciente de que a responsabilidade engloba tudo isso, para ele saber dos direitos, dos deveres e de todas as implicações que ocorrerão por ele assumir essa responsabilidade. É também indelegável. O que isso significa? O nutricionista não pode assumir uma responsabilidade e colocar um colega para desempenhar o trabalho no lugar dele. Se ele assumiu a responsabilidade, é ele que tem que estar lá, participando de forma efetiva no acompanhamento daquelas atividades que são relacionadas à alimentação e nutrição humana. Além disso, é papel do nutricionista responsável cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais da profissão. E aí entra todo o arcabouço normativo do Conselho Federal de Nutrição. Entram as resoluções que falam sobre as atividades do nutricionista, sobre código de ética e de conduta. Então, é importante que, para assumir essa responsabilidade, o nutricionista se aproprie de todas essas normas. E se algo der errado, né? Então, o nutricionista, quando ele assume a responsabilidade, ele está sujeito a sofrer esses 4 tipos de sanções nas esferas civil, penal, ética e administrativa, né? A esfera civil
é quando existe algum dano que pode ser compensado por uma indenização, às vezes é alguma cláusula contratual que não foi cumprida, né? Na esfera penal, a gente já está falando de crime, e aí tem as penalidades que são aplicadas ali no âmbito do direito penal, inclusive detenção, multa, isso pode acontecer. Na esfera ética, aqui a gente diz sobre descumprimento do Código de Ética e de Conduta do nutricionista, né? Infração ético-disciplinar. E aí é um processamento que é feito pelos Conselhos Regionais de Nutrição. Então, se na atuação profissional o nutricionista descumprir algum dos artigos do Código de Ética, ele está sujeito a responder um processo no CRM, e aí, nesse processo, tem algumas sanções que estão previstas lá na legislação específica, né? No Código de Ética e de Conduta e na resolução que dispõe sobre o Código do Processamento Ético-Disciplinar. Por fim, na esfera administrativa, o nutricionista pode ter que responder processo administrativo por infração administrativa, tanto no CRM como dentro da empresa, né? Porque tem os regulamentos da empresa, tem regimento, tem código de conduta da empresa, e aí tem as penalidades que podem ser aplicadas ali, uma advertência, ou mesmo responder um processo dentro da empresa. Por isso que é muito importante que o nutricionista tenha a responsabilidade, não só técnica, mas a responsabilidade ética e profissional por aquelas atividades que ele está desenvolvendo no estabelecimento em que ele assumiu a responsabilidade. Seguindo aqui, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância, né? Pareceu pesado eu falar que o nutricionista responsável está sujeito a receber todas essas sanções, mas deve haver algum motivo pelo qual é necessário assumir essa responsabilidade, né? E esses motivos, eles estão relacionados com o papel social do nutricionista, né? O nutricionista é um profissional da área de saúde, ele deve estar comprometido em promover saúde em qualquer uma das áreas que ele estiver desempenhando as atividades, deve buscar a segurança e o bem-estar coletivo daquela população que está sendo assistida ali. Para que isso aconteça, é fundamental que as atividades estejam alinhadas com os preceitos da ética profissional, e com isso, né, a gente tendo o nutricionista nesses locais, desenvolvendo essa atividade de uma forma responsável, com ética, com qualidade, a gente consegue promover o desenvolvimento profissional, porque o nutricionista assumindo essa responsabilidade, ele ganha maior visibilidade dentro da empresa, ele ganha credibilidade em função dele estar ali exercendo esse papel tão relevante, e isso tudo contribui para a valorização profissional, né? Nós que estudamos nutrição, que somos nutricionistas, queremos que a profissão seja cada vez mais conhecida e reconhecida pela sociedade. E aí, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente está contribuindo para que isso aconteça. Bom, então, depois que eu passei aí pela teoria, nós vamos entrar agora numa parte que é mais prática, né? Não é todo nutricionista que vai assumir a responsabilidade, mas quem vai assumir, como que vai assumir, quais são os procedimentos necessários para que essa responsabilidade seja formalizada para o conselho. O capítulo 3 da resolução, ele fala sobre essa solicitação, né? No artigo 4º, tem lá dizendo que essa anotação, ela deve ser solicitada pelo profissional mediante o preenchimento de um formulário próprio, que vai ser enviado preferencialmente por meio eletrônico. Hoje, no Brasil, nós temos 11 conselhos regionais de nutrição. E sendo 11, existe uma pequena diferença de procedimento de um para o outro. Então, vocês deverão observar atentamente quais que são as orientações disponíveis no site institucional do CRN da região onde vocês atuam ou pretendem atuar. Eu falo do CRN 9, por exemplo, Minas Gerais. Então, no site do CRN 9 tem um serviço lá que é de solicitação dessa responsabilidade técnica, e o formulário está disponível lá para o nutricionista preencher e encaminhar para a gente por um link que fica disponível no site. Outros regionais já trabalham com uma plataforma de autoatendimento e o formulário eletrônico está dentro dessa plataforma de autoatendimento. Ele vai ser preenchido ali e enviado para o CRN por esse mesmo canal, né?
Pode acontecer ainda um regional que vai receber por e-mail, então o formulário vai ser preenchido, assinado e vai ser encaminhado no formato digital para o e-mail institucional daquele regional. Então, tem essas variações, o procedimento é igual, porque todos os regionais precisam respeitar o que está previsto na legislação, que é uma legislação federal, mas algumas pequenas diferenças vão acontecer, então a forma mais adequada de vocês obterem essas informações é consultando o site do CRM. Aqui eu trago para vocês, eu sei que está pequenininho, fica difícil de ler, mas isso está como anexo da Resolução 795 de 2024, lá naquele QR Code que eu apresentei primeiro, no final do texto da resolução tem um link que vocês conseguem acessar todos os anexos, né? Esse aqui é a representação aqui, a imagem da primeira página da solicitação de anotação de responsabilidade. O nutricionista tem que fornecer alguns dados pessoais ali, informações da empresa que ele trabalha, marca o xizinho em qual área de atuação que ele está desenvolvendo as atividades, e a parte de baixo ali é uma parte que eu vou dar um destaque maior, que são compromissos que o nutricionista assume a partir do momento que ele solicita essa anotação de responsabilidade, né? Então, esses compromissos, eles estão intimamente relacionados àquilo que eu apresentei lá no início, do que o nutricionista tem que ter ciência e o que ele tem que estar disposto a assumir quando ele adota esse caminho de anotar a responsabilidade, tá? Então, no formulário de solicitação, tem lá que o profissional se compromete a exercer integralmente o compromisso profissional e legal pela execução das atividades técnicas de alimentação e nutrição humana, compatível com a formação e os princípios éticos da profissão, visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista, assumindo direção técnica, supervisão na execução das atividades da equipe também, né? Em alguns cenários, o nutricionista responsável não é o único do local. Ele tem uma equipe de profissionais, de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, que compõem o que a gente chama de quadro técnico. Então, é papel do responsável supervisionar essa equipe para garantir que a legislação esteja sendo cumprida e que as atividades envolvidas por todos sejam adequadas e de qualidade. Na solicitação também tem essa lista de ciências, né, que o nutricionista dá ali, ele checa quando ele assume, que é indelegável e obriga a participação efetiva, que o CRM não anotará responsabilidade para o consultor ou auditor, eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, que o conselho anotará até 5 responsabilidades, então foi estabelecido esse limite máximo de 5 responsabilidades, que o descumprimento do compromisso assumido poderá implicar em sanções de natureza civil, penal, ética e administrativa, que se desligar como responsável tem o prazo de 10 dias úteis para informar ao CRM e que o Conselho só expedirá a anotação depois que a pessoa jurídica tiver com a inscrição regular no regional. Aqui é a segunda página do formulário de solicitação. Essa página é dedicada para o nutricionista preencher outras atuações profissionais dele. Então, acontece de um mesmo nutricionista trabalhar em empresas diferentes, ou então trabalha em uma empresa e também trabalha como profissional autônomo. Isso deve ser descrito aqui. Essas informações são importantes para a gente conferir com o banco de dados do regional e se der diferenças, a gente orientar o nutricionista a fazer as atualizações necessárias, né? Também é importante para subsidiar as ações de fiscalização, saber onde que o nutricionista está trabalhando, se ele está trabalhando como autônomo. Então, a orientação é que todos os campos sejam preenchidos adequadamente, que o formulário seja assinado ou validado eletronicamente. Alguns regionais vão trabalhar com essa validação eletrônica, principalmente os que usam lá o serviço de autoatendimento ou serviços online no site, né? Então, se preencher um desses campos aí, é importante que complete todos os dados, tá? Para não dar nenhuma inconsistência quando
o regional for analisar o pedido. Quando isso chega para o CRN, o que é feito? É avaliado se o formulário está no padrão correto, se é o modelo estabelecido pelo CFN, se está com preenchimento correto, se não tem rasuras, né? E aí o regional vai verificar ali o nome, a razão social da pessoa jurídica, CNPJ, o tipo de vínculo de trabalho, informações sobre esse trabalho, né? A data de admissão, a área de atuação, e se o documento está datado e assinado, tá? É muito comum a gente receber solicitação sem assinatura, e aí a gente não pode considerar, tem que pedir para o profissional enviar outra. Então, não se esqueçam desse campo aí da assinatura ou da validação eletrônica, de acordo com o que for orientado pelo regional. Seguindo com a análise, nós temos, nessa nossa nova norma, a gente tem dois critérios principais, que é a regularidade do profissional e a quantidade de responsabilidades, né? Então, para o conselho anotar, o nutricionista precisa estar com a inscrição ativa, em situação regular sem pendência financeira. E a gente pode anotar até 5 responsabilidades. Então, o nutricionista pode trabalhar em 5 empresas diferentes, ou 5 unidades da mesma concessionária, ou trabalhar em 3 unidades de uma empresa e depois em mais outras 2 empresas. O total não pode passar de 5, tá? Esse é um critério que ficou fixado aí nessa resolução. Se for encontrada qualquer divergência entre as informações que estão no formulário de solicitação e a base de dados, o banco de dados do CRN, será feito contato com o nutricionista para pedir esses esclarecimentos e pedir para enviar um novo formulário ou esclarecer se já deixou de atuar em determinada empresa. Então, é feita essa comunicação com o profissional. Tá? Quais que são os impedimentos para a assunção da responsabilidade? Então, eu vou explicar cada um desses para vocês. A nossa abrangência aqui dessa resolução é para nutricionistas, tá? Então, a responsabilidade nas áreas de alimentação e nutrição humana, ela é exclusiva do nutricionista. Isso significa que o técnico em nutrição dietética não pode assumir. Essa é uma das diferenças pelo fato de ser uma formação de nível superior, outra formação de nível técnico. Então, se o técnico solicitar essa responsabilidade, ela já vai ser de cara indeferida. Uma outra limitação é em relação à área de atuação da empresa, né? O nutricionista, ele assume responsabilidade por alimentação e nutrição humana. Então, se é uma empresa de outro ramo, por exemplo, uma empresa que comercializa material cirúrgico, é uma empresa que, por ela poderia ter um nutricionista como responsável, mas o conselho não pode anotar essa responsabilidade. A gente só anota o que está no nosso escopo de fiscalização, tá? Então, como o nosso escopo de fiscalização é alimentação e nutrição humana, a gente só pode anotar a responsabilidade por isso. Uma outra limitação é quando o profissional atua como consultor ou auditor em nutrição. No glossário unificado do sistema CFN-CRN, tem as definições do que é consultoria, o que é auditoria. E lá, se vocês observarem, vocês vão entender que a consultoria, por ela ser algo pontual, por ela ter um prazo definido, é uma consulta que o profissional está fazendo para aquele estabelecimento, isso é incompatível com toda aquela responsabilidade que eu já descrevi para vocês no início. Por isso que o consultor não pode assumir responsabilidade. A mesma coisa o auditor, né? Ele está indo ali para auditar o serviço, para verificar o cumprimento de algumas normas e vai entregar um relatório. Então, isso é incompatível com a assunção de responsabilidade. Por fim, o profissional que atua como autônomo. O que é o autônomo? É aquele que atua por conta própria, assumindo os próprios riscos pelo exercício profissional dele ali. Então, ele não está subordinado a uma empresa, ele não tem aqueles elementos que configuram uma relação de trabalho, né? Que é a assiduidade,
subordinação, então, a própria remuneração. Então, o nutricionista, quando ele está atuando por conta própria, isso também torna-se incompatível com a assunção da responsabilidade. Bom, a gente tem uma outra exceção, que é importante eu explicar para vocês, que é quando o nutricionista é sócio proprietário de uma empresa. O nutricionista que adotou essa trilha aí do empreendedorismo e montou uma empresa na área, para atuar na área de auditoria, assessoria, consultoria e planejamento nas áreas de alimentação e nutrição, pode fechar um contrato com uma outra empresa para fornecer um responsável técnico. Então, apesar de ser uma empresa de consultoria, assessoria, esse serviço pode ser comercializado ali. Então, essa empresa fornece nutricionistas para atuar em outras empresas, e aí eles vão trabalhar ali e vão assumir essa responsabilidade, né? O nutricionista que vai estar lá na outra empresa não está fazendo consultoria, né? Ele está trabalhando mesmo como uma prestação de serviço. Para não prejudicar esse nutricionista que é empreendedor, porque às vezes ele montou essa empresa para assumir responsabilidade técnica por outras empresas, a responsabilidade da empresa dele não vai ser considerada no limite de anotações. Então, aqui é uma exceção. O nutricionista que é sócio proprietário, ele pode assumir 5 responsabilidades, além da responsabilidade pela empresa dele. Tá? Essa empresa, por desenvolver essa atividade, é obrigada ao registro no CRM. Então, quando faz o registro, tem que informar o nutricionista responsável, e é natural que esse responsável seja o proprietário, né? Só que além dele estar assumindo essa responsabilidade, ele vai poder assumir mais 5. Essa é a única situação que o nutricionista pode ultrapassar 5, é quando ele é proprietário de uma empresa. Uma novidade também que foi trazida por essa resolução é a possibilidade do nutricionista com inscrição secundária assumir responsabilidade. O que é inscrição secundária? É quando o profissional vai atuar em mais de uma região de CRM. Por exemplo, ele é de Minas Gerais, lá do sul de Minas, trabalha no município de Extrema e também trabalha no município de Bragança Paulista. Extrema é Minas Gerais, mas Bragança Paulista já é São Paulo. E São Paulo não pertence à mesma jurisdição de CRM que o estado de Minas Gerais. Esse profissional, para ter essa atuação nesses 2 municípios em jurisdições diferentes, vai precisar ter uma inscrição no CRM 9, que é o Conselho de Minas Gerais, e uma inscrição no CRM 3, que é o Conselho de São Paulo. Em um dos conselhos, ele vai ter inscrição principal, que é também chamada de inscrição originária, e no outro ele vai ter inscrição secundária, tá? Então, para atuação simultânea em 2 regiões, o profissional precisa fazer essa inscrição secundária. E com ela, ele também consegue assumir responsabilidade. Mas aí, aqui, a gente não vai somar 5 em Minas, mais 5 em São Paulo, não. Nesse caso, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, o total permanece 5. Então, ele pode ter 4 em São Paulo, 1 em Minas, ou 3 em Minas, 2 em São Paulo. Não pode ultrapassar 5. Bom, feita a análise pelo regional, considerando todos esses elementos, vai ser tomada uma decisão em relação àquele pedido, que pode ser de deferimento, tudo certo, anotação feita, ou de indeferimento, não foi legal, faltou elemento, ou já tem 5 responsabilidades anotadas, ou é consultor, ou a inscrição não está regular, e aí tudo isso vai ser comunicado para vocês que fizeram o pedido, tá? É padronizado o envio de um ofício, mas até pela agilidade e pela questão de economicidade, sustentabilidade, a gente encaminha por e-mail para essa comunicação ser mais rápida e assertiva. Se o profissional estiver com débitos, né, a situação financeira regular é um dos critérios para anotar a responsabilidade. O conselho vai informar e vai estabelecer um prazo de 5 dias úteis para regularizar. Se não regularizar, vai indeferir o pedido. Se o profissional não estiver com a inscrição ativa, né, a inscrição pode estar vencida, ela pode estar cancelada, e aí nesses casos, o fato
da inscrição não estar ativa é impeditivo para que a anotação seja feita, porque isso é um dos critérios. O CRN também vai informar o profissional e vai estabelecer que ele regularize para que possa solicitar a responsabilidade posteriormente. Aqui é importante lembrar que atuar sem a devida inscrição é considerado uma infração administrativa, sujeita à abertura de processo de infração no CRN, tá? Então, para o nutricionista desempenhar as atividades próprias da profissão de nutricionista, ele precisa estar com inscrição ativa em situação regular. Também pode acontecer, isso é muito comum em hospitais, por exemplo, do nutricionista ser responsável por mais de um segmento dentro daquele mesmo local. Então, num hospital, o nutricionista pode ser o responsável da clínica e da produção, ou ele é responsável da clínica e também é responsável do banco de leite. É comum em hospital, principalmente em hospitais menores, o mesmo nutricionista assumir responsabilidade por áreas de atuação ou segmentos diferentes. A gente pode anotar todas elas para o mesmo profissional. E aí, nesse caso, que a carga horária dele é cumprida ali naquele endereço, e naquela carga horária ele desenvolve todas essas atividades, a gente conta uma anotação só. Se forem endereços distintos, né, se forem, por exemplo, matriz e filial de uma mesma empresa, aí a gente já vai contar duas, porque o nutricionista vai dividir a carga horária dele entre aqueles dois endereços. Tem essas diferenças que é importante você saber. O nutricionista também pode estar com a inscrição suspensa em decorrência de uma penalidade aplicada num processo ético disciplinar. E aí, se isso acontecer, ele também não pode anotar a responsabilidade, porque a inscrição suspensa suspende direitos e deveres. O nutricionista ele não pode exercer nenhuma atividade da profissão ali se ele não tiver com a inscrição ativa. Aí aqui também é mais um caso de indeferimento. Falando novamente sobre a inscrição secundária, né? Então, eu expliquei que é aquele profissional que já tem inscrição em um regional e vai ter inscrição secundária em outro regional. Como é que isso vai funcionar aqui no âmbito dos conselhos? Se eu aqui no CRN 9 for anotar a responsabilidade de um profissional com inscrição secundária, ele vai ter que apresentar para mim, junto com o pedido de anotação, a relação das responsabilidades que ele tem anotado lá no conselho onde ele tem a inscrição de origem. Naquele nosso exemplo de Minas e São Paulo, CRN 9, CRN 3, o profissional, para fazer o pedido no CRN 9, ele vai apresentar um documento emitido pelo CRN 3, falando que ele está regular lá no CRN 3 e quais que são as responsabilidades anotadas lá. Isso porque a gente tem que fazer aquela conta para ver se não vai passar de 5. E como eu tenho acesso aqui em Minas só às informações dos profissionais inscritos aqui, eu não sei o que está acontecendo lá no CRN 3. Aí vem esse documento para me dar essa informação, esse dado. Eu anotando a responsabilidade aqui em Minas Gerais, no CRN 9, eu vou de novo informar o CRN 3 que isso foi feito aqui, para que o CRN 3 anote lá que, além daquelas responsabilidades, o profissional tem mais uma em Minas Gerais, tá? Para a gente conseguir fazer essa conta direitinho de fechar em 5 responsabilidades. Pode parecer confuso para vocês, mas isso é só para falar que vai haver essa comunicação entre os regionais. Se o nutricionista já tiver 5 responsabilidades anotadas, ele não vai conseguir anotar mais uma. Aí ele vai poder trocar, né? Dá baixa em uma, informa que não está mais atuando naquele local, para colocar outra em substituição. Mas mais de 5 a gente não pode anotar. Só com aquela exceção do proprietário pela empresa de consultoria e assessoria. Nós tivemos mudança de resolução, né? E na resolução 576 de 2016 eram algumas regras, agora na 795 de 2024 são outras regras. O que aconteceu lá na vigência da 576 continua ok, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em perder as anotações que foram feitas durante a vigência da 576. Isso vai continuar válido. A gente só não vai fazer novas anotações se for passar o limite de 5.
E se tiver algum outro motivo lá, a inscrição foi cancelada aqui, que seja ensejador do cancelamento daquela anotação que já foi concedida, tá? Mas é importante vocês saberem que o que foi feito lá continua valendo, e daqui para frente a gente vai adotar os procedimentos da nova norma. Em relação ao PNAE, eu falei lá no início, mas volto a repetir aqui, que existem resoluções específicas, que são as resoluções 789 e 790 de 2024, né? Como o PNAE já tem uma legislação própria, tem alguns parâmetros específicos, tem alguns outros critérios que serão considerados para anotar a responsabilidade técnica para esses profissionais que atuam com alimentação escolar na rede pública. Bom, pode acontecer também do nutricionista pedir para anotar uma responsabilidade por uma empresa que não tem inscrição no conselho, né? As empresas que têm atividade fim na área de alimentação e nutrição, ou que a atividade fim seja outra, mas desenvolvem atividade relacionada à alimentação e nutrição, elas têm que ser inscritas no conselho. A gente tem modalidades diferentes de inscrição, existe uma norma própria que descreve quais são esses tipos de inscrição e o que implica uma ou outra inscrição, mas aqui na 795 a gente tem esse critério. A gente só anota a responsabilidade se a empresa estiver inscrita. E aí, quando o profissional enviar o pedido de anotação, ele também precisa providenciar os documentos de inscrição ou de atualização dos dados da pessoa jurídica. As orientações em relação a isso também ficam disponíveis nos sites institucionais dos 11 CRMs. É só vocês consultarem lá. Aqui eu mostro para vocês como é que é a anotação, né? Estou falando o tempo todo de anotação, anotação, anotação. Essa é a carinha dela, tá? Então, é um documento com a aparência de uma certidão que vai vir o nome e o número de inscrição do profissional, os dados da empresa que ele atua, com a área de atuação e o segmento e a carga horária que ele cumpre lá. A gente tem 2 modelos de anotação de responsabilidade técnica. Esse primeiro e o segundo, que é usado especificamente para empresas que são fiscalizadas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que são indústrias de bebidas, indústrias de polpa de fruta. Por quê? O MAPA fez um combinado com o CFN para que essas anotações tivessem a citação da legislação específica de fiscalização de bebidas. Então, tá pequeno aí para vocês, mas vocês podem consultar o anexo lá com aquele QR Code que eu coloquei no início, que o finalzinho do texto ali fala do Decreto 6871 de 2009 e da Lei 8.918 de 94, que é sobre bebidas, tá? Então, as responsabilidades que vão ser anotadas para empresas fiscalizadas pelo MAPA vão sair com esse outro texto aí. É um texto complementar, né? E para anotação de responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição, esse outro documento, tem um nome diferente, mas o conteúdo é bem semelhante, né? Tem as informações do nutricionista, o número de CRN, as informações da pessoa jurídica com área, segmento de atuação e a carga horária. Bom, então já passei muita informação para vocês, né? Não fiquem assustados, né? Isso é importante vocês terem esse conhecimento. Conhecimento é poder, é saber o que está fazendo, quais são as implicações, para vocês entenderem melhor sobre a atuação profissional, né? Anotou a responsabilidade. O que precisa saber? Dos compromissos que vocês assumiram, né? Com ética, com a qualidade dos serviços prestados, em supervisionar quem compõe ali a equipe, em fazer cumprir as normas, né? Entregar o melhor trabalho possível ali, não delegar essa responsabilidade para outra pessoa. Então, tem que lembrar desses compromissos que vocês assumiram. Tem que ter esse foco na qualidade, né? O foco na qualidade em fazer a melhor entrega naquele local em que vocês estiverem atuando. Não esquecer da ética, pensar sempre que as escolhas devem ser feitas pensando no bem comum, tá? Então, a legislação
quanto à ética profissional, e isso precisa estar sempre sendo lembrado aí na cabeça de vocês. E que essa atuação seja de acordo com as normas, né? Então, tem as normas federais, tem as legislações específicas do Conselho Federal de Nutrição. É importante o nutricionista saber tudo que tem ali referente àquela área de atuação para fazer o melhor trabalho possível. Só que um dia o nutricionista vai sair daquele local ali, né? Ele vai sair, ou mesmo ele não saindo, ele vai mudar de função, e aí a gente precisa dar baixa nessa responsabilidade aqui no conselho, porque enquanto o nome do nutricionista estiver vinculado àquela pessoa jurídica como responsável, é ele que vai ser a nossa referência em relação a tudo que acontecer naquele local, lembrando daquela responsabilidade civil, ética, penal e administrativa, né? Então, se o nutricionista sai, é obrigação dele e não da empresa comunicar formalmente o CRM no prazo máximo de 10 dias úteis. Porque essa informação chegando para o conselho, a gente vai adotar todas as providências cabíveis, necessárias, para que esse profissional seja substituído, porque não dá para ficar sem um responsável ali, tá? Esse cancelamento, ele também pode ser feito pelo conselho. A gente fala que é um cancelamento de ofício, quando é feito pelo conselho. Se o conselho verifica que a inscrição do profissional não está ativa mais, ou que a inscrição da empresa não está ativa mais, a empresa já deu baixa temporária, cancelou a inscrição. Se a gente constatar, essa constatação pode acontecer em visita fiscal, que o nutricionista não está lá mais, ele saiu ou ele está em afastamento temporário por uma licença maternidade, por exemplo, né? Isso tudo também pode acontecer e aí esse cancelamento é feito de ofício pelo conselho. Então, ele pode ser feito pelo conselho, ele tem que ser solicitado pelo profissional e ele pode ser solicitado também pela empresa. É comum a empresa, quando está informando que entrou um outro nutricionista, se a gente dá divergência aqui e fala, não, aquela pessoa já saiu. Mas não é obrigação da empresa, tá? É obrigação do profissional. Bom, era isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor esse universo da responsabilidade técnica, da responsabilidade pelas atividades de alimentação e nutrição. Espero que vocês tenham gostado. O conselho está à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Aqui estão os nossos canais do CFN, né? Então, o site, Instagram, YouTube, LinkedIn. Quem ainda não acompanha o conselho nas redes sociais, faça isso, tem muito conteúdo de qualidade lá. E tendo dúvidas específicas em relação ao local que vocês atuam, o procedimento do conselho, todos os regionais estão à disposição para esclarecer vocês, para que vocês tenham sempre uma atuação segura, ética, responsável, pautada na legislação vigente. Muito obrigada, até a próxima.